Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você e Joana de Ângeles, sempre entrando em plenitude. Hoje nós estamos com uma amiga querida, uma amiga especial, que é a doutora Irvênia Prada. Ela é médica veterinária, conferencista e, assim, especialista, pesquisadora, assim, incansável sobre os animais e a espiritualidade, ou seja, a parte científica e a parte espiritual. E a gente vai saber um pouquinho sobre isso, porque você já pensou o que significa você ter um animalzinho em casa? Para alguns, um significado importantíssimo. Simplesmente ele é o dono da casa e da família. Ele que comanda tudo. Para outros, ele é um membro da família. E para outros, o dono entra em crise de identidade. Então, nós estamos aqui com a nossa amiga Irvênia Prada. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Plenitude. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Que bom recebê-la aqui nos nossos estúdios, Irvênia. Olha, falar de bichinhos de casa é tudo de bom, né? É verdade. Agora, tem pessoas que têm bichinhos de estimação, assim, normais. Gatinho, cachorrinho, papagaio. Agora, tem gente que tem umas coisas estranhas. Cobras, lagartos. Deus me livre, como é que chama isso? Tudo bem, seres que o Papai do Céu criou, ok, mas nem por isso precisa estar pertinho verdade, assim da gente, não é? É verdade, Darcy, porque uma coisa que a gente sempre recomenda, já como médico veterinário, é que a pessoa que tem um animalzinho em casa tenha condições de manter esse animal, porque dá despesa, exige tempo, exige cuidado, né? Sim. E uma coisa também que a gente tem que respeitar muito é o repertório de comportamento da espécie. Então, se já é difícil você manter um repertório de comportamento de um cachorro, de um gato, de uma ave, imagina você manter desses animais que são exóticos, né? Esses animais cujo ambiente é completamente diferente daquele que você pode oferecer na sua casa. E não tem nada próximo na sua não casa, tem nada né? próximo. Qual é a importância, o benefício ou o benefício espiritual que se pode ter com um animal de estimação dentro do nosso lar? Assim, naquele convívio meigo de família. Então, os animais, eles trazem para a gente a oportunidade de troca de afeto, né? Porque eles são muito leais, eles são muito afetivos, especialmente os cães, né? O gato também, mas o gato tem um comportamento que é diferente. O jeito dele ser carinhoso, afetuoso é diferente do jeito do cachorro. Mas ter um animal com a gente, em que a gente tem uma troca afetiva, a gente cuida do animal, o animal também nos traz essa gratidão, esse afeto, isso é muito bom, né? Os animais têm sido muito utilizados, especialmente em clínicas de idosos que são institucionalizados, porque o idoso é o indivíduo que tende à solidão. É muito difícil ele começar a se relacionar bem com outros idosos e tudo. E quando ele tem um animal de permeio, isso facilita não só o convívio dele, do idoso, com o animal, mas também com outros idosos e com outras pessoas, né? Tem casos e casos de pessoas que acabaram se abrindo para o relacionamento social desde que tiveram um animal por perto. Porque a pessoa se ocupa em conversar, em dar isso, perguntar, falar, e acaba, acho que, se soltando. E os animais, eles são silenciosos, né? Sim. Eles não chegam perto de você e começam a exigir isso, exigir aquilo. Não. Então, como eles têm esse tipo de atitude, a pessoa se sente motivada a ter uma ação que entre em contato com esse animal. Isso é muito bom. Algumas pessoas colocam os animais como personagem da casa, né? É alguém da própria família e tratam eles como seres humanos. Aliás, tem alguns que têm nomes de ser humano, de seres humanos, pessoas, né? Chama de filhinho.
Nossa, filhinho, como? minha filhinha. Qual Então, é o entendimento Iraci, sobre isso? isso é muito complicado. Nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho um capítulo sobre a chamada humanização dos animais. Ah, Porque quando você traz o animal para dentro de casa, você precisa ter a noção e a responsabilidade de respeitar nele a espécie dele, não é? E sim. de repente você quer tirar o animal da espécie dele e trazer para a sua espécie, humanizá-los. Então você começa a vestir roupinha e pôr lacinho e fazer uma porção de coisas, casamento e festinha. Ai, meu Deus. Então os animais acabam sendo sequestrados do seu repertório normal de comportamento, né? Isso se chama humanização, uma coisa totalmente desajustada, desaconselhada e que não deve ser feita, né? Esse apego excessivo aos animais, assim, a dependência, porque acaba fazendo uma relação de dependência, né? A pessoa pega, ela tem que sair, ela leva o animalzinho. Ela vai no shopping, ela leva o Ou então animalzinho. nem sai para não deixar o animal sozinho e tudo, né? Ela acaba condicionando a vida dela ao comportamento do animal. É muito Tem complicado. gente que fala assim, eu não posso sair hoje porque o meu cachorrinho tá vomitando, ele tá não sei o quê. Você vai dar o remedinho e vai deixar fazer efeito. Você não vai ficar olhando para ele, porque a gente não é o remédio dele, não é isso? Então, Iraci, tem muito desvio de comportamento das pessoas em relação aos animais. Eu tenho ficado até preocupada, até como médica veterinária, porque você percebe que é muito bonita essa relação afetiva entre animais e seres humanos, né? É muito bonito isso e a gente sempre incentiva que se estabeleça uma relação de harmonia entre seres humanos e animais. Agora, quando esse relacionamento sai desse elo de harmonia, né? Então a pessoa fica condicionada à sua vida, à vida do cachorro. Quer dizer, ela é que faz isso, não é que o cachorro ou o gato exijam isso, né? Então isso precisa ser revisto e colocado nos seus devidos lugares. Quando uma pessoa, por exemplo, um casal, não pode ter filhos, por algum motivo, não podem ter filhos, e eles resolvem arrumar animalzinho. Então botam lá 3, 4 cachorros dentro de casa, ou um cachorro dentro de casa, dá lá o nome geralmente de ser humano, alguma coisa assim, e eles passam a ser o nosso Os filhinhos, Isso pode gerar alguns complexos, transtornos psicológicos, psiquiátricos. Pode sim. Olha, Iraci, eu tenho o máximo respeito por uma colega médica veterinária, a doutora Hannelore Fuchs, lá em São Paulo, que ela foi pioneira em atinar com esse tipo de situação. Então, ela foi percebendo no consultório dela de médica veterinária que isso ocorria com tanta frequência e, inclusive, às vezes, doenças dos animais se repetiam nos seres humanos ou vice-versa, que ela sabe o que ela fez? Ela foi fazer o curso de psicologia, abriu um consultório de psicóloga e ela tratava do cachorro, do gato no consultório de veterinária e do tutor no consultório de psicologia. Porque ela percebeu as variações, os distúrbios de comportamento do ser humano na sua interação afetiva desequilibrada para com os animais. Isso acontece mesmo. Então afeta o animal mesmo, ele ter algumas coisas... Afeta o ser humano, que fica alienado completamente, ele sai do seu padrão de normalidade e afeta os animais também, né? Então precisa sim de recurso externo, de psicólogo, ou de psiquiatra, seja o que for, porque a pessoa acaba assumindo um comportamento que é absolutamente fora do padrão desejado, né? Sim, porque a pessoa começa a desenvolver uma dependência muito grande com aquele animal, porque olha, é dia disso, é dia daquilo, tem que fazer não sei o quê, os meus filhinhos. Os Só exageros, que a vida né? deles... Exageros que se cometem. Sim, mas e a vida deles são muito mais curta do que o dos homens, Muito né? mais. Então, e o que acontece? Ele entra numa fase de idoso, né? O animal. Isso, em pouco tempo.
É, porque os animais vivem, de modo geral, 12 anos, 13 anos, por aí, em média, E né? como é que fica a cabeça desses pais que, na verdade, não geram É. os animais? Então, quando essa relação afetiva acaba entrando nesse nível de desequilíbrio, a coisa fica muito complicada, porque, como você disse, o animal dura menos tempo do que a pessoa, chega uma hora ele vai desencarnar, a pessoa vai ficar surpresa assim e perdida, não é? Porque a referência dela dentro de casa era o animal. Sim. De repente não tem mais, então ela fica meio perdida. Eu tenho recebido, às vezes, e-mails ou abordagem de pessoas que vêm assim em estado de desespero. Tem pessoas que falam, a minha vida não tem mais sentido, eu podia morrer agora, eu gostaria de morrer agora porque eu não tenho mais razão de viver. É uma coisa lamentável, né, Iraci? Porque todo mundo tem motivação para a vida é tão boa, tem tantas coisas para fazer, e você não pode atrelar a sua vida ao desencarne de um animal ou de um outro ser humano que lhe é querido. Porque cada um tem o seu projeto reencarnatório, cada um tem a sua história de vida, não é? É claro que quando a gente se vê distante de um animal que desencarnou, de uma pessoa da família que era querida, a gente sente, a gente tem saudades, tudo isso é absolutamente aceitável, não é? Sentir saudades é uma coisa normal. Agora, esse nível de desequilíbrio já precisa de auxílio externo, porque a gente tem visto isso cada vez com mais frequência e com mais intensidade. Porque, na verdade, cada 12 anos vai morrer um filho seu. É verdade. E, na verdade, não é seu filho. E essa Então, relação, como você está dizendo, Iraci, essa questão de chamar o pet, o animalzinho de filhinho, a mamãe, o papai, também já está fora, né? Porque, às vezes, eu falo com as pessoas de maneira muito carinhosa, mas falo, olha, você tem que perceber que ele não é seu filhinho, você não é mamãe dele. Você é uma pessoa que está cuidando de um animal na sua casa, é um animal querido, está tendo uma relação afetiva, tudo isso é muito bonito. Mas a ponto de substituir a figura de um filho ou de coisa por um animal está errado. Tanto que a situação é preocupante, Iraci, que o próprio IBGE já constatou que nas casas brasileiras existem mais cachorros do que crianças, porque alguns casais estão preferindo substituir a opção de terem filhos por terem animais dentro de casa, né? Que loucura. Então isso é muito, muito complicado. E o que acontece quando esses animais desencarnam? Porque isso é uma pergunta que não quer calar nunca. Todo mundo quer saber para onde vai o seu animal e onde é que você vai encontrar, reconhecer quando ele nasce outra vez. Se é que isso acontece, como é que funciona isso? Então, na literatura espírita, tanto no Livro dos Espíritos quanto em outras obras da codificação, existe a informação de que os animais morrendo, o princípio que animava aquele animal é prontamente reutilizado para animar outros seres. Então a gente fica com a impressão que assim, morreu, os espíritos humanos já orientam a reencarnação daquele princípio espiritual para outro animalzinho. Eu considero que isso, dentro do assunto que eu estudo, Iraci, seja uma questão. Aliás, por isso que eu pus no título do livro, A Questão Espiritual dos Animais. Porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Essa é uma questão. Por quê? Apesar dessa informação da obra espírita, existe na literatura espírita toda fartos relatos de animais em vivência no plano espiritual. Por exemplo, quando a gente pega o livro O Nosso Lar de André Luiz, ele relata aqueles cães puxando espécies de trenós. Por exemplo, em Missionários da Luz, o mentor Alexandre e André Luiz descem para regiões umbralinas acompanhados de cães. O nosso querido confrade aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, Hermínio Miranda, no livro dele, Diálogo com as Sombras, ele refere que nas sessões de desobsessão, quando ele conseguia trazer para o trabalho os chefes das falanges obsessoras, ele quase sempre aparecia montado em animais. Eu perguntei diretamente para ele, qual é a natureza desses animais? Ele falou, Ervênia, eu não sei, mas são figuras animais. Então, na conversa que tivemos, nós levantamos 3 possibilidades. Podem ser formas pensamento, não é? Podem ser
perispíritos de animais desencarnados, subjugados por espíritos humanos, ou podem ser casos de zoantropia, espíritos humanos que estão se apresentando sob a forma de animais, também subjugados por outra mente humana, né? Nossa. Mas é um assunto muito assim, interessante para a gente estudar. Porque ainda não definiu Não temos uma resposta exatamente. pronta, não temos. E é verdade quanto a isso, né? De acontecer na mediúnica realmente vir alguns, a minha visão, pelo menos, né? O que se apresenta ali, é umas deformações muito Aparecem grandes. muito, Iraci, muito. E aí você vê, né, aquela forma de animal. Com atributos animais. E que você não identifica, né? E vem rosna, e enfim, algumas. É verdade. Né? Nas sessões, especialmente de desobsessão, aparecem muito. A minha irmã lá de Uberlândia, a Regina, que você conheceu, lá em Uberlândia, ela é doutrinadora em sessões de desobsessão. E ela sempre refere isso, que às vezes as entidades vêm tão perturbadas que elas aparecem com atributos animais. É um caso de zoantropia, né? Com certeza. Quando esse animalzinho chega em nosso lar, ele já afinizava conosco em nossa casa, ele já afinizava conosco em outra existência? Olha, Iraci, isso pode ser que aconteça, de modo geral acontece, né? Então ele logo se afiniza com alguém e é impressionante, porque assim, não é o ser humano que escolhe o animal. Então ele vai numa ninhada e fala, eu quero aquele, né? Quando esse animalzinho entra em casa, ele é que escolhe a pessoa com a qual ele vai ter mais afinidade. Isso aconteceu lá em casa. A minha filha mais velha, a Flávia, desde muito pequena, ela queria um cachorrinho, queria. No aniversário de 8 anos, eu tinha um aluno que tinha uma cria de cachorrinho mestiço, porque lá em casa é sempre vira-lata, nunca compramos nada, nem coisa nenhuma. Então ele disse, professora, eu tenho uma ninhada lá, se a senhora quiser. Aí eu levei a Flávia lá, então ela trouxe uma fêmeazinha, chamada Teca. Bom, chegou em casa, quem a Teca escolheu para ser amiguinha dela? Eu. Né? Eu falo, eles apontam o dono que eles querem. Então era assim, eu brincava com ela, falava, Teca, todo ser humano tem uma sombra humana, minha sombra é canina. Porque assim, eu andava para lá, para cá na cozinha, onde ela estava do meu lado. Eu estava estudando, ela estava aqui. Então, a afinidade dela dentro da nossa casa foi sempre comigo e eu com ela, né? Porque quando essa cachorra desencarnou, meu Deus, eu fiquei assim, um tempo com muita saudade dela, né? Porque fica um vazio. Fica. Porque a gente acaba interagindo com o animal, claro, né? Claro, nem diga. Você chama, ele entende, né? Pra cá, pra lá, vem pra fora, pra dentro, não sei o quê. Agora vem dizer que não entende, tem que Agora, entender. assim, você falou se sempre acontece essa interação. Então, eu acho que de modo geral sim, mas tem casos em que, por exemplo, chega um cachorro na família e ele começa a morder todo mundo e ele não se adapta. E tem esses casos também, né? Tem. Então, a gente arruma um lar que ele vai se adaptar nesse momento. Olha, voltando a essa minha irmã de lá de Uberlândia, a Regina, as crianças dela queriam um cachorrinho, então arranjaram um Fox Paulistinha, que é aquele agitadinho. Bom, esse cachorro mordeu todo mundo na família, todo mundo. Até o dia em que ele mordeu o meu cunhado, pulou no braço do meu cunhado, arrancou o relógio, mordeu. Aí, então, resolveram que não dava mais para ele ficar em casa. Então a minha irmã começou a procurar na vizinhança alguma pessoa que pudesse ficar com o cachorro. Então o guarda da rua disse assim, dona Regina, o meu irmão mora no sítio, ele está precisando de um cachorro lá no sítio para vigiar a porteira. Aí veio para a cidade esse senhor, a minha irmã foi com ele no veterinário, vacinou o cachorro, viu tudo direitinho. Aí disse que a minha irmã falou, bom, então o cachorro é seu. Ele foi lá, pegou o cachorro assim, falou, vamos embora. Pôs o cachorro no chão, o cachorro ficou quietinho e foi embora para o sítio. Então, é assim, o cachorro, ele é um animal de matilha, de grupo. Então, no grupo, se o pessoal fica bonzinho demais, ele escolhe ser o líder da matilha e tem que todo mundo fazer o que ele quer. Exato. Quando ele reconhece em alguém o líder, então ele passa a ficar quietinho. Então, esse senhor chegou lá, acho que ele já falou, opa, encontrei um líder, né, que não sou mais eu.
Então Mas foi, você sabe que isso é engraçado, é, né? foi Ele pode dentro- não querer aquela pessoa de dono, mas ele sabe quem é o líder. ele sabe que é o líder, ele respeita, ele respeita. Exatamente. Mas esse caso ficou assim, ficou um caso típico na família da gente perceber que precisa de um comando, né? Precisa de um Tem que comando. ter alguém que É. dê limites, que Tem que ter eduque. limites e educação, tem que educar o animal a fazer as suas necessidades num lugar que é adequado, e aqui pode ficar, aqui não pode, não é? E Exatamente. ele aceita bem, ele aceita desde que ele seja devidamente educado, e tem que colocar limites, como você coloca numa criança, né? Com certeza. Eu sempre tive animais em casa e sempre tive com limites, né? Isso mesmo. Educava mesmo, tanto que a minha filha tem uma cocker, que se chama Flair, e então, ela grada, e a Flair, não sei o quê. Eu já, olha só, não vai aí, ó, não sobe aí, não vai, não gosto. Ela já sabe, né? É. E às vezes ela tá longe e ela escuta ou alguma coisa que eu falo, um gritinho, alguma coisa que acontece. Ela já Na hora ela fala assim, ó, tá vendo? Ela escuta minha mãe, na hora ela fica boazinha. chegou a minha líder, a líder da matilha. É isso aí. O que você diz sobre a eutanásia dos animais? É uma prática que a gente sabe que isso existe no nosso país aqui há muito tempo, embora hoje acho que tenha diminuído até um pouco, né? Então, tem algumas coisas que já melhoraram. Por exemplo, o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, lá em São Paulo, eu acompanhei durante muitos anos, né? Isso há, sei lá, mais de 20 anos, se fazia eutanásia de mais ou menos 500 animais por dia, lá em São Paulo. Depois foi diminuindo, até que faz uns 10 anos, por atuação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que entrou lá e acabou injetando uma outra possibilidade, que foi a de veterinários a eutanasiar os animais com anestesia, e não mais naquela câmara de descompressão, né? Então, hoje em dia, já existe lei proibindo a eutanásia de animais capturados na rua, a não ser que haja indicação, né? Eles estejam com uma doença infecciosa grave ou sejam politraumatizados, tem todos os critérios lá. Mas a eutanásia, de modo geral, para o animal em casa, eu tenho um capítulo também no livro sobre a eutanásia dos animais. Inclusive, eu começo falando a visão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, conceituando o que é eutanásia, que é diferente de sacrifício, é diferente de abate, e que é atividade específica do médico veterinário. Outra pessoa, legalmente, não pode fazer eutanásia, só o médico veterinário. Então, e especificando todos os casos e protocolo para cada espécie, né? Agora, do ponto de vista espírita, eu faço a seguinte análise. No livro Obreiros da Vida Eterna, que tem aqueles casos de morte, um deles é por eutanásia, e o espírito fica numa situação muito difícil, né? Sim. Então eu falo, olha, se o princípio inteligente dos animais também é uma figura espiritual, então, a princípio, a gente adota também essa coisa, olha, animais, então, não vamos fazer eutanásia. Agora, em medicina veterinária, Iraci, a gente tem, eu coloco no livro, 2 casos extremos. A banalização da eutanásia, que acontece demais. Então, chega o indivíduo no seu consultório e fala assim, eu vou mudar de casa para apartamento, então não posso ter mais o animal, em vez de passar para outra coisa, eu prefiro que seja eutanasiado. Assim. Ou então ele vai de férias para a Europa 3 meses, então não sei o quê. Tem os motivos mais banais. Assim? Os motivos, a gente faz isso com o filho, olha só, eu vou de férias 3 meses, vou eutanasiar meu filho. Os motivos mais banais que você pode imaginar, as pessoas têm para fazer eutanásia. Então, aí nesse caso é absolutamente reprovável. Não. Né? Agora, tem casos que eu considero casos extremos. Uma aluna minha disse, professora, a gente estava passeando numa fazenda com cavalos, e aí paramos para a coisa, um dos cavalos se assustou e caiu numa ribanceira lá embaixo, quebrou o pescoço. Ela disse, olha, não tinha nem como deixar água para o animal. Então, ela acabou indo lá e fazendo eutanásia. Ela fala, o que a senhora acha? Eu falei, olha, foi um caso extremo, então a gente tem que admitir que isso exista, né, Iraci? Ia deixar sofrendo. Então, eu considero assim, olha, tem uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em que ele diz assim,
O quanto puderes, permanece no lar difícil. O quanto te for possível, ajuda o amigo necessitado. Então vai indo, vai indo. Então eu mudo para a eutanásia e falo assim, olha, nos casos extremos, o quanto te for possível, o quanto estiver ao teu alcance, faça opção pela vida. Sim. Porque aí cada um vai ver os seus limites, a circunstância, não é? E quando acontecer de resolver pela eutanásia num caso extremo, você peça aos amigos espirituais que ajudem. Uma pessoa que eu conheço, ela não queria fazer eutanásia, apesar do médico veterinário insistir. Chegou um dia, ela falou, olha, não dá mais, porque ele está sofrendo muito, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais dinheiro. Pegou, pôs a cachorra no carro, foi para o médico veterinário e foi rezando no caminho. Quando chegou lá, a cachorra já estava morta, já tinha morrido, desencarnou no caminho. Olha que coisa boa. Olha só. Graças a Não Deus. é? Graças a Deus. É isso aí. Olha só o livro dela, ó. Sentiu, né? Sabe o que significa Questões dos Animais? Você tem que comprar esse livro, ler, dialogar com o seu animal. Geralmente é aquele animal que fala também, né? Às vezes filho, às vezes, né? Enfim, dialogar, discutir um pouquinho sobre isso. E aproveitar a aprender sobre isso. E vamos lá, continuar com o nosso bate-papo, né? Os animais de estimação, eles apresentam muitos casos de doença semelhante a nós, seres humanos, né? Qual a relação que existe nesse adoecimento, nesse convívio de ter ser tão parecido? Olha, Iraci, do ponto de vista médico-veterinário, isso é absolutamente razoável, porque os animais são feitos da mesma matéria que nós, né? Os animais, especialmente os mamíferos. Então, tem muitas doenças que são comuns, são chamadas zoonoses, né? Sim. Como é o caso da leptospirose, da raiva, uma porção de infecções que tem por aí. Então, é muito comum, às vezes, haver transferência de material de provocador da doença do animal para o ser humano e vice-versa. Agora, do ponto de vista, digamos, vibratório, né? Então, as coisas também acontecem, porque nessa relação afetiva entre seres humanos e animais, existe uma troca também de vibrações, por exemplo, de afeto, ou mesmo, às vezes, de outro teor, né? Uma família que briga muito, que tem cenas de violência. Então, os animais também ficam suscetíveis a tudo isso. Então, num ambiente de tranquilidade, de paz, as duas partes se beneficiam, tanto os animais quanto os seres humanos. Num ambiente em que predomina a violência, a desarmonia, o desequilíbrio, então as duas partes também acabam sendo afetadas, né? Inclusive, uma vez perguntaram para Chico Xavier o que seria desses animais que foram treinados para a violência. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda até hoje existem rinhas de galo, rinhas de pitbull, não é? Sim. Em que os seres humanos se divertem com esse tipo de barbaridade, né? E o Chico respondeu, eles terão que ser reconduzidos ao aprendizado do amor. Então, não só do ponto de vista físico, sim, a transmissão de doença acontece, mas do ponto de vista vibratório também, essa coisa é muito, muito importante. A pessoa que tem um animalzinho dentro de casa, cuidar do ambiente, né? Não só para a própria família, claro, mas também visando o equilíbrio do animal, né? Dizem que o animal ele é mais sensível que o ser humano no ambiente, nas percepções. Isso procede? Então, no livro dos médiuns tem um capítulo da mediunidade dos animais. Olha que coisa impressionante, assim. Kardec já ter feito no livro dos médiuns um capítulo a respeito da mediunidade dos animais, né, que ele discute muito esse assunto. Sim. É um dos capítulos do livro também. Então, Erasto, que deu uma comunicação antes lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sobre o assunto, ele já fala que é sabido, isso se sabe, é senso comum, de que os animais veem espíritos, percebem espíritos, sentem aproximação de espíritos, né? Sim. Então, a percepção dos animais em relação ao plano espiritual já é um fato normal, conhecido, né?
e sentir também o padrão vibratório do ambiente também. Eu tinha uma cachorra, ela muito querida, muito afetuosa, até eu falava, o dia que chegar um ladrão aqui em casa, ela vai abrir o portão, abanar o rabo e falar, pode entrar, fica à vontade, né? Porque era assim. Mas tinha duas pessoas do nosso relacionamento que quando chegava em casa, essa cachorra se arrepiava inteira, ficava assim toda... Olha. Então a gente falava, ela está vendo, ela está percebendo alguma coisa, né? Então a gente sabe que isso é mesmo verdade. Poderia estar registrando a energia da própria pessoa, Ou ao invés da a companhia? energia da própria pessoa ou alguma entidade espiritual que esteja acompanhando que está em sintonia com a energia da pessoa, né? Com certeza, Então ligadíssima. ela estava, com certeza, ela estava estranhando ali alguma coisa, né? Quando um animal, por exemplo, percebe ou entra na casa, na residência ali, um espírito assim, com um aspecto, com uma vibração ruim, pesada, alguma coisa do mal. E o animal, vamos falar do cachorro, por exemplo, ele olha, ele fica olhando de frente para a parede, e você fala assim, nossa, o que será que tem na parede que ninguém está vendo? É bem sugestivo de que ele esteja vendo alguma coisa, né? E rosnando, e É. fugindo, e correndo. Qual é a atitude que a pessoa deve tomar? Então é prece. Correr também? Não, é sempre a prece, né? A prece é o nosso recurso de todas as horas, de qualquer momento, de qualquer circunstância. Então a gente pedir para os amigos espirituais ajudarem, primeiro que a entidade que esteja ali também seja encaminhada, doutrinada, e que o animal também se equilibre, né? Então a prece é sempre um recurso muito valioso. Com certeza, a prece é o carro-chefe da nossa vida. É vida. o carro, né? tudo. Voltando ao assunto das doenças, né, dos animais, agora vamos inverter, né? Para os homens, elas possuem algum tipo de aprendizado. Quando nós temos algum tipo de doença. Então, ela traz um aprendizado, ou seja, eu tenho que fazer o meu autoconhecimento para reconhecer, né, o que é que eu estou, por que é que eu estou tendo aquela doença, o que ela está querendo me dizer. Agora, quando é para os animais, o que é que quer dizer ele ter essa doença? Significa alguma coisa, uma experiência, ele está pagando alguma coisa? Porque todo mundo acha que tem que pagar alguma coisa para Deus, né? Não tem que pagar nada, né? A doutrina espírita explica que esse guichê de pagamento de coisa não existe, né? Nem para os animais, nem muito para os seres humanos e muito menos para os animais. No Livro dos Espíritos tem uma questão em que Kardec pergunta a respeito do sofrimento dos animais, e os espíritos respondem, para os animais não há expiação. Então eles não estão sofrendo nada para expiar nada, não é? Eles não têm essa responsabilidade nos seus atos a ponto de passar por isso. Então, esse assunto, Iraci, está no capítulo do meu livro que se chama Animais e Sofrimento, porque é uma pergunta que se faz, por que os animais sofrem? Sofrem doenças, sofrem perseguição, sofrem todo tipo de situação. Violência. Né? Então, André Luiz, no livro Libertação, ele fala assim, que o sofrimento tem dois significados, expiação e aprendizado. Então, no texto, depois, ele continua dizendo que, até para o ser humano, a maior parte das nossas vivências que nós rotulamos como sofrimento não é expiação, é oportunidade de aprendizado. E para os animais é sempre a oportunidade de aprendizado, uma vez que para eles não existe expiação. Tem uma página de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é lindíssima, eu coloco no livro também, e Emmanuel diz assim, que mal terá praticado o aprendiz, qualquer aprendiz, né, o humano, a sujeitar-se aos rigores da escola. Eu fico pensando, de fato, quando você pega uma criancinha pequena, de 6 anos, 7 anos, então, lá em São Paulo, um dia frio, chuvoso, com aquela garoinha, você acorda a criança para ir à escola, você não está sujeitando essa criança, pelo menos a um desconforto,
Se você perguntasse para a criança, meu bem, você quer continuar dormindo? Você quer ir para o play center ou quer ir para a escola? Qual é a última opção dele? Aí para a escola, o que você faz? Você pega o seu filho e leva para a escola. A vida faz isso com a gente, né? Então a vida coloca a gente frente a situações de aprendizado e os animais também, tudo que eles vivem é oportunidade de aprendizado, né? Com certeza, é isso mesmo. A convivência dos animais para com o ser humano, ele acelera o desenvolvimento do animal ou o aceleramento ou a continuidade do desenvolvimento do animal que não convive com o ser humano é idêntica com aquela que convive? Olha, Iraci, isso é uma leitura minha, né? Eu nunca li nada na obra espírita que me desse uma resposta assim. Então, na minha leitura, eu acho assim, quando o ambiente para o qual você traz o animal, o ambiente humano para o qual você traz o animal, é um ambiente equilibrado, que tem os seus limites, que tem a disciplina, que tem uma relação afetiva, esse comportamento do ser humano beneficia todo mundo, inclusive os animais. Inclusive os animais, né? Agora, você imagina um animal ser trazido para o seu ambiente para fazer participar de uma rinha de galo, de pitbull, uma rinha de cão, não é? Meu Deus. Então, é uma coisa que, pelo contrário, ao invés de ajudar o progresso espiritual desse animal, vai incentivá-lo à violência. Sim. Então, isso acontece. Então, depende muito da proposta do grupo humano que vai recolher um animal para dentro do seu contexto, né? Quando esse animal, com o seu princípio inteligente, recebe o seu sopro divino e vai nascer em algum momento, na lei da progressão, vai nascer um ser humano. Essa bagagem, por exemplo, que ele tem nos instintos e esteve nas mãos de alguns donos, digamos assim, que colocavam eles sempre desenvolvendo a agressividade, o ataque, o destruir, né? Porque a gente vê esses casos de pitbull, não sei o quê. Nossa, é um Nossa, horror, tem que um cachorro de horror. laboratório. Nossa, É um horror. uma loucura. É provável que que ele venha a nascer quando tiver, né, o seu sopro divino, um homem, um ser humano agressivo? Pode ser, sim, pode ser, porque na palestra que eu vou fazer hoje, mais tarde, sobre o livro O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, então eu me remeto ao livro No Mundo Maior de André Luiz, em que Calderaro diz que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. O primeiro andar, Calderaro chama de porão da nossa individualidade. Ali existe o arquivo de todas as nossas vivências do passado, milenares, né? Então, se essas vivências elas têm um grande conteúdo de agressividade e de violência, é claro que a gente tem essa reserva, esse pulso, né? Então, isso vai ter que ter um processo educativo muito grande para que depois o comando do terceiro andar, que é do lobo frontal, na parte cerebral, ele possa fazer a disciplina desse pulso instintivo, né? Mas isso com certeza, em algum momento vai ter que acontecer, né? Porque é bagagem. Quer dizer, então, na verdade, o ser humano que está instigando, treinando o animal para agressividade, para, enfim, ele está cometendo um delito. Nossa, completa. Para com ele mesmo, para com o animal e perante a lei divina, né? Que é de amor, de fraternidade, de solidariedade, não é de violência. Os chakras, né, o centro de força, como diz dentro da doutrina espiritista, dos animais, eles são semelhantes, iguais ao do ser humano? Olha, Iraci, jamais eu encontrei nas obras da codificação qualquer informação a respeito. Em André Luiz, no livro desculpa, Evolução em Dois Mundos, quando ele fala num capítulo de evolução do cérebro, então ele vai falando que nos peixes aparece assim, quando chega
nos lacertídeos. Então ele diz que a pineal já se encontra mais desenvolvida e que o psicossoma do futuro já se acha bem esboçado. Quer dizer, psicossoma é perispírito, não é? E o seu centro de força. Então ele fala que o centro coronário desse psicossoma futuro ele já se acha como uma expressão evidenciável. Sim. Então ele está dizendo que já do centro coronário nesses animais, né? Agora, também no livro Evolução em Dois Mundos, se não me engano no capítulo 5, sim, quando André Luiz fala que a cada célula corresponde um princípio inteligente, e ele fala assim, que fica subordinado à direção do princípio inteligente mais nobre nos animais superiores, que são os mamíferos, e nos seres humanos, ele diz assim, em constante renovação, no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Ora, corpo espiritual o que é? É perispírito. Então, nessa obra, André Luiz está dizendo que até a célula já tem um princípio inteligente e tem um perispírito primitivo. Sim. Certamente, nesse perispírito primitivo, já começam a se esboçar os centros de força, mas essa é uma leitura minha, eu não quero passá-la em nome da doutrina, né? Mas que depende de estudos aí para a gente perceber que as coisas vão evoluindo. Agora, o André Luiz, principalmente, ele já está sinalizando que tanto a existência de um perispírito rudimentar quanto de centros de força também já existem nos animais. E essa é a minha leitura e de, pelo menos, muitas pessoas que eu conheço. E eu acho muito importante, porque se você tem tantas células vivendo, e se você tira uma célula sua e coloca numa sala blindada, não sei quantos quilômetros de distância, porque já foi feita experiência assim, né? E você vai matar aquela célula, vai espetar, fazer alguma coisa, ela se contrai. Ela reage, Como é que ela vai se contrair se... Ela já é um princípio inteligente. Aliás, eu fico maravilhada, Iraci, quando eu vejo cientistas falarem coisas que já estão na doutrina espírita há muito tempo. Por exemplo, tem um biólogo americano, ele é especialista em estudar a célula e na célula a especialidade dele é estudar a membrana celular. Sim. É o Bruce Lipton. Tem um livro dele que eu recomendo fortemente, que é A Biologia da Crença, né? Maravilhoso. E nesse livro ele diz que as células elas têm vida própria com motivação própria. Eu falo, meu Deus, ele está falando o que está em André Luiz, né? Que cada célula já é um ser individual e que tem um propósito de vida. Olha que coisa fantástica, né? Exatamente. Então, se a gente observa, por exemplo, uma pessoa que desenvolve algum tipo de câncer, né, um tumor. Então, a gente sabe que aquelas células, por algum motivo, elas tiveram o seu momento de rebeldia e independência. Fizeram um motim. E resolveram se reproduzir. Se rebelaram contra a liderança, né? Aceleradamente está se reproduzindo, fazendo o seu exército, né? Mas quando você você faz uma autorreflexão, como é que eu desenvolvi, quais são os meus conflitos para desenvolver aquele câncer, e eu passo a ter uma postura diferente e a conversar, olha só, a conversar com as minhas células. Portanto, e há uma transformação quando você fala, olha, eu não vou mais descarregar em tem você, muitas terapias que recomendam isso, né? Então, quer dizer, há um princípio ali inteligente, alguma coisa ali que faz O Iraci, lá nos Estados Unidos, quem começou com isso, pelo menos é um pioneiro nisso, e é o Deepak Chopra, né? Ele fala ele fala que a gente tem que mudar o hardware da nossa mente
e conversar com as células e fazê-las se harmonizarem novamente, né? Exatamente. Maravilhoso isso. E é necessário, É, porque então isso significa que nós somos deuses das é nossas verdade, é células, verdade. porque vem reconhecer esse É. amor que a gente dá, né? Claro, nem diga. É fantástico. Agora, todo esse ambiente, você veja, por exemplo, os animais têm câncer, né? Então a gente fala, meu Deus, mas se eu tenho um desequilíbrio, alguma coisa que fez o câncer, no cachorro, no gato, nos outros animais, o que acontece? Alguma forma de desequilíbrio na mente deles, provocada por fatores epigenéticos, ou seja lá o que for. Uma raiva do seu dono. Não, e até de, por exemplo, até de agressões de temperatura, ou de pressão do meio externo, ou de vivência num lugar onde eles não estão confortáveis, quer dizer, alguma coisa está fora do equilíbrio, né? A vivência num ambiente mais denso, às Tudo, vezes. tem muita coisa. Então, Os quer animais dizer, selvagens, silvestres também têm câncer. Às e vezes, não tem ambiente pesado? Tem, pois é, será? deve ter, porque, por exemplo, vamos supor, uma espécie que é presa de um predador. Sim. Ela vive num ambiente de tensão, de ansiedade, né? Vive. E pode ser que isso determine. A ansiedade O próprio faz. predador também, naquela coisa de estar com fome, cadê a presa e tudo. Quer dizer, eles têm o estresse deles. Tem. E o estresse é um fator principal de determinação de desequilíbrios orgânicos, Com né? certeza, com certeza. Mas o assunto não é fácil para ser observado quando a gente estende o nosso foco também para os animais, né? Com certeza. A gente ainda não consegue fazer a leitura, né, da gente Da mesmo. gente mesmo. Como é que a gente É vai? verdade. E aí, olha só como é interessante. A gente não consegue fazer a leitura da gente mesmo, nem do animal, que ainda não tem todo esse desenvolvimento que nós, pelo menos, Pois já é, temos, pois é. e queremos fazer a É. leitura de Deus, da personalidade de Deus. Pois é. Né? A gente ouve Mas tudo tem isso. só sei que nada sei, né? Tem tanta coisa assim. Exatamente. Como é que funciona o tratamento espiritual em animais? Existem médiums exatamente, digamos que seriam específicos para esse serviço? Olha, Iraci, esse assunto vem surgindo muito recentemente, né? E então eu estudei com o meu grupo lá do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, ligado à AME São Paulo. Estudei o assunto e tem uma porção de coisas que eu levantei em André Luiz, e Emmanuel e Herculano Pires a respeito disso. Então, é mais ou menos assim. A gente percebeu que, por exemplo, a utilização da água fluidificada da prece não tem problema nenhum. Todo mundo que faz evangelho no lar, às vezes a gatinha vai lá ter o seu copinho, o cachorro vai lá ter o seu copinho, né? E também você fazer prece pelos animais também. A coisa enrosca quando você fala em passe, né? Então, ainda mais que tem aquela comunicação de Erasto falando que o senhor T, no livro dos médios, o senhor T magnetizou o seu cão e por isso o matou, não é? Eu fico tentando Então, a descobrir gente como é que ele tem fez um isso. capítulo no livro sobre assistência sim. espiritual a animais. Então, eu faço uma análise assim. O senhor T não aplicou passe no seu animal, porque o que é o passe? Eu peguei a Federação Espírita Brasileira, tem lá um estudo sobre o passe. Então, o que é o passe? O passe é a transmissão energética do indivíduo, do passista, somada essa transmissão aos fluidos espirituais dos amigos espirituais que estão nos assessorando durante o passe. Sim. Então, o passe é uma transmissão mista de fluidos orgânicos do médium somados aos fluidos espirituais dos espíritos. Isso que é o passe. Quando a pessoa aplica o passe, ela tem uma atitude benevolente de querer ajudar o outro e tal, né? Então, na Gênesis também fala que os fluidos, eles se modificam dependendo da intenção da pessoa que está atuando sobre os fluidos. Perfeitamente. Então, assim, os fluidos podem ser dosificantes, calmantes, energéticos, mas podem também ser agressivos, destruidores, né? Bom, então, quando Erasto fala que o senhor T magnetizou o seu cão e por isso matou, então muitas pessoas entendem que o senhor T aplicou passe no seu animal e por isso matou. É outra coisa. Passe é uma coisa com benevolência, com atitude de ajudar, com os espíritos ajudando, tudo para o bem, em nome de Deus. Outra coisa é você magnetizar
dependendo da intenção que você tem. Então, se ele matou o coitado do cão, Ele magnetizou, né? boa intenção. Ele não tinha alguma coisa ali, estava muito fora do padrão, né? Então, eu faço toda essa análise. Então, eu entendo assim, se é uma coisa, se é um centro espírita que está bem intencionado para ajudar os animais, tem o seu horário específico, faz a palestra para os tutores, porque eu tenho percebido nas casas que eu acompanho, que fazem esse trabalho, que os animais estão levando as famílias para dentro do centro espírita. Olha, É muito interessante, porque tem muitos casos assim. A pessoa não era espírita, não era nada, mas o animal está com problema e falaram que lá naquele centro espírita, então ajuda os animais, então leva lá. Aí tem a palestra para essas pessoas, o cachorrinho fica ali do lado, vai, depois toma passe também, o cachorrinho também, então, no fim, a palestra para o dono que está os estragando o animais cachorro. estão levando as famílias para os centros espíritas. Então, quando a coisa é bem orientada, e bem disciplinada, dentro de um centro espírita, com orientação espiritual e que tudo funcione certinho, como eu sei de alguns centros que fazem isso, tudo bem. Mas eu tenho percebido que muitos centros espíritas estão perdendo o rumo nesse trabalho, vir assim, infelizmente. Infelizmente, porque aí começa aquela história de a pessoa morreu o cachorrinho, então vai lá e quer notícia, aí o médium recebe psicografia de não sei que espírito dando notícia. Eu nunca vi Meu Deus, um cachorro escritor. Não, o que eu sei, o que eu tenho notícia é que o médium humano recebe uma psicografia de um espírito humano dando notícia do animal. Ah, dando notícia do animal. Mas eu falo assim, olha, a gente não precisa fazer isso. E o animal fala o que para ele, será? Ah, gente... Não, isso tá fora. Então, olha, é tô assim, com saudade do meu dono. Os animais, os espíritos têm mais o que fazer. Confia que o plano espiritual também tem pessoas lá desencarnadas que vão receber os animais, que vão cuidar dos animais, vão cuidar do seu processo reencarnatório. Confia que Deus é pai de todos, né? E para com esse negócio de ir em casa espírita pedir notícia. E mesmo porque quando há um desencarne do animal, não tem lá os espíritos que vão ficar violentando e batendo e agredindo, falar, ai, meu cachorro está muito mal, está apanhando lá. Não existe, Gente, calma, para com isso. Vamos confiar então, na misericórdia é óbvio divina. que quando desencarna um animal, ele está bem. Que é da lei da vida, porque todo mundo vai desencarnar, todo ser vivo desencarna. Desencarnou, então, olha, agradeço a Deus todo o tempo que eu vivi com ele. Lembra dos momentos felizes, né? Faz uma prece pedindo aos amigos espirituais que cuidem dele. Como você faz com uma pessoa desencarnada querida também, porque é um ser também, criatura de Deus, que também merece a nossa misericórdia, né? Exatamente. E pronto, e vamos confiar que Deus é pai, meu Deus. Para desse negócio de querer notícia a todo momento, não é? Quando está aqui, às vezes nem se importa tanto, né? Pede notícia depois. E nós chegamos ao final de mais um Plenitude. E todos nós estamos em plenitude, junto com os nossos animaizinhos e agora compreendendo um pouquinho mais. Ivênia, eu agradeço a sua presença. Obrigada, Iraci, eu que agradeço a oportunidade. Esse bate-papo muito gostoso. Foi mesmo. E para isso, nós deixamos a você e deixamos ao seu animalzinho uma semana gostosa de paz, serena, alegria e beijinho cor-de-rosa. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.